Então, para a saúde de todos. Então, vamos start na nossa aula. Vamos começar a nossa aula, ok? Nós aprendemos, na última aula, desculpa, nessa aula de hoje, não na última aula a gente viu as formas geométricas, né? As formas, shapes, que a gente também pode chamar de formas geométricas, por enquanto nós vamos só chamar de shapes, que seriam formas. Nós vamos aprender os rounded shapes. Lembra lá que a gente fez lá no Google Tradutor? Né? Aqui, né? Então, rounded shapes, que são essas formas. Aqui são todas as formas que a gente tem, mas as rounded seriam aquelas que são lá round, são redondas, arredondadas, certo? Esse grupo mais aqui do canto. Vamos lembrar os shapes. Circle, esse é fácil. Deixa eu só botar aqui. Tá aqui, acho que fica bom. Então tá. Circle, cube, diamond. Vamos treinar o diamond. Eu estou copiando e eu vou lá e vou colocar. Ou se eu digitar também, eu posso digitar. E aí eu não sei como é que é o som. Eu acho, né? Eu imagino que seja diamond. Então vamos ouvir aqui. Diamond, né? Mudou um pouquinho a velocidade, vamos ouvir mais uma vez. Diamond. Ok? Sonzinho de T final aqui. Heart. Vamos ver heart. 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 Percebe esse heart. Ok? Essa aqui é uma palavra que parece difícil, mas é bem fácil. Hexagon. Essa aqui, não, desculpe. Hexagon. Vem esse som e depois esse som. Hexagon. Vamos lá mais uma vez. Opa. Vamos ouvir de novo. Hexagon. Certo? A gente vai fazendo isso. Oval em português, mas em inglês é... Vamos ouvir aqui. Oval. 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 Percebeu? Aqui, Pentagon, como a gente já viu, hexagon, pentagon. Aqui, tem dois sons, Tem o rec e o angle, Rectangle. Aí, quando junta as duas palavras, você vai ter um T aqui, Rectangle, desculpa. Então tá. Sphere, vamos ver aqui o sphere, que é a esfera. E aqui, tem como você pronuncia, que é outra dica importante, Sphere. Sphere, ok? O quadrado, como é que é? Vamos lá. Square. Square. Star. E aqui, triangle. Rectangle. Triangle. Ok? Tá, só que aqui tá todas as formas que a gente viu na última aula. Nós vamos ver só aquelas. Você já consegue identificar nessas aqui quais são as rounded shapes? Essa aqui é uma, esta aqui é outra. Esta aqui, apesar desses cantinhos, também é uma forma arredondada, né? Rounded shapes. Essa aqui, né? Uma rounded shapes. E encerramos elas. Ok? Então, assim, aqui eu acabei de perguntar se você conseguiu identificar. Eu já dei a resposta. Então, nós temos circle, oval, heart, sphere. Ok? Vamos ouvir todas elas? O que eu posso fazer no Google? Copio ou digito, né?
aqui, e aí eu posso ver sendo falado todas elas, ó. Então, ó, agora a primeira é mais rápida, a segunda é mais lenta. Circle, oval, heart and sphere. Ok? Então tá, são essas formas aqui. Nós vamos dividir em dois tipos, rounded shapes and two types. Então, dois tipos, né? Flat rounded, que são aquelas formas que são arredondadas, mas elas também são planas, né? Elas não têm dimensão, elas não têm profundidade, elas são exatamente planas, ok? Então, aqui isso aqui é importante, ó, hidden, width, deep. Então, assim, ó, as formas planas, isso aqui é uma forma plana, só que é uma forma quadrada, square, flat, square, tá? Então, aqui é uma forma plana, que também é quadrada. Ela é plana por quê? Porque ela tem, ó, largura, que é essa palavra aqui, largura, desculpe, essa palavra aqui é altura, tá? Height, e width é largura. Então, altura, largura. O que que não tem? Profundidade, não faz sombra, não tem nada além de altura, então não tem profundidade. A gente já vai aprender o que que é profundidade, ok? Dessas que a gente vai estudar hoje, são quatro. Four rounded shapes are flat, chatas, achatadas, ok? Flat. Você sabe me dizer quais são essas quatro, four, que são planas, e uma delas não vai ser plana? Você consegue? Aqui a mãozinha. Então, quais são as planas? Ó? Circle, oval, heart. Ok? Aqui eu tenho que fazer um reparozinho. Não, na verdade foi na minha explicação. Nós vamos estudar quatro formas arredondadas e three são flat. Então, três dessas são chatas, achatadas. Que são o circle, oval e heart. Are flat. Flat. Por que que é flat? Porque eu posso pegar uma régua e medir a altura desse redondo, desse círculo, desculpa. Eu posso medir a largura, pego o ponto, faço o centro dele e posso medir também a largura. Mesma coisa aqui, largura, altura. Largura, altura. O que que acontece? Na verdade, a altura eu teria que medir por aqui, para saber a altura certinho, ok? O que que acontece? Não tem profundidade, não é uma coisa em três dimensões, não tem, duas dimensões, altura, largura, três dimensões, aí vai ter a profundidade. Então aqui, ó, rounded shapes is solid. Nós vamos ver as formas arredondadas que são sólidas ou three dimensions, em três dimensões. Quais são as três dimensões que a gente já viu? Altura, largura e agora profundidade. Você sabe dizer qual é daquelas quatro figuras arredondadas que a gente vai estudar nessa aula? Qual é aquela única que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver uma outra também desse tipo, mas das que a gente apresentou, das quatro, sobrou uma, um rounded shape solid, ou em três dimensões, 3D, ou three dimensions. Ó, aqui está uma coisa em três dimensões. Ó. Eu consigo ver a altura, eu consigo ver largura, e eu consigo ver que também ó, tem profundidade. Tem um buraco aqui, como tem aqui, como tem aqui, certo? Por isso, profundidade. Então, como a gente já viu, tem height, width, deep. Né? Nós temos a altura, largura e profundidade. E o que a gente está falando aqui é sphere. É um solid, rounded shape ou 3D. Então, sphere 3D. É uma esfera em três dimensões. Por quê? Porque se fosse só um círculo, eu conseguiria ter
a largura, a altura, mas aqui você percebe que tem a profundidade, porque tem sombra. Então, se eu fosse fazer um risco aqui, se fosse no círculo, era um risco reto. Aqui, se eu fosse fazer um risco, certo seria fazer um risco mantendo a profundidade, ok? 3D. Então, flat, chato, achatado, né? São planas. E temos as que têm 3 dimensões, que são solid rounded shapes, que é o sphere, ok? Agora, olha que estranha essa forma. Vamos conhecer uma nova forma. Você já tinha visto essa forma? É interessante que ela parece um redondo, né? Só que, de certa maneira, ela é toda quadrada. E aí é uma que a gente nós vamos conhecer. E vamos pegar essa palavra, vamos colocar lá, que ela é mais difícil. Vamos botar aqui. Tá, deixa eu botar em inglês, ok. Ali, ó. Icosahedron. Mais uma vez. Icosahedron. Icosahedron. Difícil, né, pessoal? E então ele parece rounded, ele parece redondo, mas ele também parece half square, meio quadrado, né? É bem estranho, que nem a nossa foto aqui. E ele é formado por um monte de hexagon. Esse objeto aqui, em português, icasaedro, icosaedro, tá? Ele é formado por um monte de, aqui ó, hexagon. Por que hexagon? Porque tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Ok? Sides. 6 sides. Só que essa forma geométrica em 3 dimensões, ele tem um outro nome, que até por isso eu não gravo muito esse aqui, porque ele é mais conhecido por outro nome, que é buckball. Buckball, né? E aí, ó, buckball, olha que é mais interessante, até mais legal de falar. Opa, deixa eu aqui copiar. Ó, buckball. Buckball, tá? Então esse objeto também é chamado de buckball, ok? Legal, né? Cooler, é legal, um nome legal, buckball. Em vez de falar esse palavrão aqui, né? Bem difícil, tem em português é difícil falar. Aí eles têm um nome mais simples que é o buckball. Buckball, ok? Um buckball famous, um icazoedro desculpe pessoal, só para não falar errado. Icosaedro, que é famoso, é a soccer ball. Soccer ball, que é a bola de futebol, porque ela também é formada por essas formas hexagonais. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela também é formada por formas hexagonais ou hexágons, certo? Agora vamos dar voltar um pouquinho no Circle, Oval e Heart, certo? Vamos conhecer agora essas formas que a gente está falando, só que na vida real, né? Então, por exemplo, o círculo. Claro que eu pensando no círculo como algo redondo só. Se eu pensar com profundidade, a gente está falando de sphere, mas a gente pode dizer que aqui também tem um círculo, marbles. Deixa eu só conferir aqui certinho para não falar para vocês errado. Marbles, que seriam as bolinhas de gude, circle. Que forma essa aqui? Oval. E aí, mirror.
né? Que é o espelho. Alguns espelhos são oval. E o heart, né? Normalmente o objeto ele pode ser qualquer coisa nesse formato. Então aí heart-shaped pillows, as almofadas em forma de coração, né? Heart em forma coração, shaped forma, pillows almofadas, travesseiros, tá? Aqui a gente pode traduzir nesse caso como almofada. Você you enjoy learn about rounded shape? Você gostou de aprender as formas aqui? Nosso amigo não gostou e o nosso amigo que gosta de estudar gostou, certo?